Projete Cristo ao próximo. Deus te abençoe, meu irmão. Muito obrigado por estar conosco aqui mais uma vez. Quero convidar você hoje para olharmos para Tiago, capítulo 2, versículo 8. A Bíblia diz assim: todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Muito bem, na mensagem Amor Divino, pregado no dia 26 de agosto de 1956, ele contando ali algumas vezes em que ele se colocou no lugar do próximo, que ele pensou no próximo, ele contando sobre isso, aqui do parágrafo 55 a seguir, ele contou de um homem, de um bom e velho homem mexicano que estava ali em uma das suas reuniões. Ele sofria de um problema na sua visão que o deixou cego, e este homem, entrando na fila de oração, de repente ele corre ali à frente até a plataforma, colocou os braços ao redor do irmão Branham que estava ali e começou a ir para um lado, para o outro, aquela dificuldade toda. E o irmão Branham disse que naquele momento parou e começou a olhar para aquele senhor, fazendo uma análise dele, né? Olhando para ele, vendo a dificuldade que ele estava ali, talvez todo desajeitado, né? Mal vestido, olhou para os pés dele, estava descalço, estava ali os pés todo machucado, né? Enrugados, provavelmente nunca havia visto um par de sapatos na sua vida antes, né? O México naquele tempo vivia sobre uma situação financeira muito difícil, e este homem passando ali por um momento na sua vida extremamente complicado, mas algo começou a mover dentro dele. Ele diz: eu olhei para os meus sapatos para ver se serviam para ele, queria poder fazer algo para ele. Eu lhe daria os meus sapatos. Ele era cego e eu olhei, ele tinha ombros largos, um homem grande, pesava algo em torno de 100 quilos, eu acho. Meu casaco também não serviria para ele. Enquanto ele estava ali de pé, olhei para o seu cabelo grisalho e eu me lembrei do meu pai, e eu pensei, se o papai tivesse vivido para mais ou menos com essa idade, ele estaria com mais ou menos cerca de 65 anos de idade. E ele disse, ele foi observando estas coisas e ele falou, eu penetrei num amor profundo, num amor por aquele homem, do modo que eu pensava, talvez ele nunca teve uma refeição decente na sua vida. Meu Deus, que história que este homem não deve ter. Ele começou a trazer isto ali, sabe, na sua mente, e aquilo começou a invadir o seu coração. Talvez ele nunca tivesse tido uma receita decente na sua vida, talvez nunca sentou-se em uma mesa em sua vida. Olha o estado dos seus pés, olha a maneira como ele está aqui, quanto sofrimento não deve ter ele passado. E ele começou a se colocar no lugar daquele homem. Sabe, uma das coisas que falta muito para a gente hoje, para compreendermos melhor as pessoas, é também pensarmos assim, olha, nos colocar no lugar do próximo. Eu sei que nós somos muito fáceis e muito rápidos para criar um cenário e já dizer, não, isso é isso, isso e ponto final. Mas a verdade é que nós não paramos para nos colocar no lugar das pessoas. Imaginar que aqueles que estão assentados ao nosso redor têm uma história, têm um princípio, têm sofrimentos na vida dele, há marcas em toda a sua vida. E quando você, mesmo propondo de ajudar, de fazer alguma coisa, que nós descansamos assim, ele vai dizer mais aqui abaixo, ele diz assim, nós descansamos no que? Olha, eu vou ajudar alguém, pronto, vou orar por ele e vou deixar isso por conta de Deus e Deus resolve. Mas ele chegou a dizer assim, ó, que quando ele estava nesse sentimento por aquele homem, ele falou assim, algo atingiu o meu coração. Ele começou a pensar, Deus tem misericórdia, olha este homem nessa condição, ele é um irmão. Então aquilo começou a atingir, ele começou a pensar sobre isso, a projetar para aquele irmão o amor de Deus. Sua preocupação para com uma alma é a projeção do amor de Deus chegando àquela alma. Quando você se importa com o irmão que está em problema e você vai ali e tenta ajudá-lo, você ora por ele, você procura ir lá incentivá-lo a vir à casa de Deus, né? Nós estamos numa era digital, você está sempre ali procurando se aproximar destas pessoas.
é também uma projeção do amor de Deus. Coloque-se no lugar das pessoas, não julgue precipitadamente, não vá tirando conclusões antes da hora, mas procure compreender um ao outro. Você sabe, há coisas que você é muito forte, você nunca cai naqueles problemas, mas há outros que você tem uma dificuldade. Talvez a dificuldade daquele irmão seja justamente o ponto em que você é mais forte na sua vida. E isso leva você a pensar, eu consegui, por que ele não faz também, né? E começamos a ter esse tipo de sentimento, quando na verdade devemos nos colocar no lugar um do outro, clamando uns pelos outros por uma enfermidade, por exemplo, como era o caso dele aqui. Quando você vê um irmão em dificuldade atravessando uma fase difícil da sua saúde, ore a Deus, coloque-se no lugar dele. Meu Deus, olha, ele é um pai de família, Senhor, ele tem filhos, ele tem um lar para cuidar, ajude-o, olha, ele tem obrigações, ele precisa desta ajuda, ele precisa deste emprego, ele precisa da sua saúde, ele precisa da sua família, não deixe isso acabar. É você projetando do amor de Deus sobre aquelas pessoas. Pois bem, ele diz assim, olha, então aquilo começou a atingir, e quando isso atinge, esse tipo de sentimento atinge você, então alguma coisa passa a acontecer, algo parece que unge aquela situação, tudo que está ali difícil, enfermidades e problemas, passam a ser mudados, porque você trouxe aquele espírito dócil, cristão ali naquele assunto. Em poucos momentos, ele ouviu alguém começar a gritar, e ele olhou, era aquele homem gritando e dizendo, olha, eu posso ver, eu enxergo, eu estou vendo, porque algo foi projetado para ele. Sabe, alguém se importou tanto com ele e se preocupou tanto com ele, que Deus entra em cena. Vamos parar aqui para dizer para você que nós podemos também, agora mesmo, pensar naquelas pessoas que estão em dificuldades e colocá-las diante de Deus também na oração. Talvez é o filho, talvez a esposa, talvez o marido. Projete isto, vá falando dele para Deus, conte para Deus, Senhor, essas pessoas precisam de ajuda, Senhor, essas pessoas nunca tiveram uma oportunidade, Senhor, eles erraram, mas estão aqui, ajude, socorre. É você entrando em contato com Deus, é você orando a Deus, pedindo por outras pessoas. E não há, irmão, eu sempre digo isso aqui nos cultos nossos, não há um sentimento talvez tão gratificante do que saber que na sua oração por alguém, Deus ouviu, Deus atendeu, aquela vida foi mudada, aquele lar foi restaurado, aquela saúde voltou, porque você parou ali, você intercedeu por aquele irmão. Os demais, o ajuntamento, como uma irmã nos disse agora recentemente, nós unindo orações uns com os outros, a igreja é muito forte quando ela faz isso. A igreja é muito poderosa quando ela para na brecha pelas pessoas, orando por elas, intercedendo por elas, se colocando no lugar um do outro. Ele diz, o que foi aquilo? Aquilo foi o amor divino, a compaixão havia sido projetada através do Espírito Santo para este homem, e o amor havia tomado seu lugar, e o amor havia encontrado o amor. Então a graça soberana começou a operar. E Deus, através da graça soberana, restaurou a visão daquele homem. Primeiro, você tem que entrar naquele pensamento. Você tem que se preocupar com as pessoas que estão ali sofrendo. Não é julgá-las antes de todas as coisas, mas é se colocar no lugar delas. Talvez não tiveram a mesma mensagem que você tem, não ouviram os mesmos cultos que você ouviu, não conhece da palavra talvez como você conhece, por isso estão errando daquele jeito. E você que está aí de pé hoje, é hora de você parar e orar por essas pessoas que estão em dificuldades ou problemas de saúde, ou até mesmo na fé. Quantos estão desanimados e parados pelo caminho? Talvez Deus ainda não tratou com aquelas pessoas, esperando para ver qual é o seu sentimento em relação a isso. Você já parou, já se preocupou com estas almas a ponto de
passar momentos e momentos orando por elas, procurando dialogar com elas, se aproximar delas, porque ele diz assim: esta é a maneira que você tem que fazer com o pecador. Muitas pessoas oram pelos pecadores, tudo bem, mas esta não é a maneira para se ganhar um pecador. Quando a pessoa principalmente não conhece nada do Evangelho. É seu dever ganhar o pecador, né? Você não ganha orando por ele, você o ganha conversando com ele e lhe introduzindo Cristo. Esta é sua obrigação, este é seu dever, é ganhar pecadores conversando, uma conversa dócil, mansa, que você consiga dizer: olha, este é o Cristo. Mas como que você é assim? Este mundo é tão agitado, este mundo é tão caótico, os homens hoje são assim, as mulheres hoje são assim, mas eu vejo que você é diferente. Olha, os jovens hoje são assim, as moças são assim, mas você é diferente. Por quê? E você vai dizer com toda calma, dizer: olha, eu um dia fui como você, eu um dia tive problemas assim, eu um dia pensava que nunca colocaria os meus pés dentro de uma igreja, mas hoje eu compreendi, hoje houve alguém que mostrou para mim que eu não sei mais o que é viver sem Cristo. Eu gostaria que você provasse disso, e você vai numa conversa amigável, mostrando para as pessoas que há sim um caminho melhor para seguir em suas vidas. Mas você faz isso através desta aproximação, você se coloca no lugar da pessoa. Você começa a pensar: olha, ele nunca ouviu acerca do Evangelho, ele não conhece da igreja, e se ele terminar sua vida hoje, ele está perdido. Você começa a lutar por aquela alma, você começa a se dedicar em prol de salvar aquela alma. E esse é um ponto interessantíssimo para nós aqui hoje, que ele chegou até o ponto de nos cobrar e dizer: olha, esta é a sua obrigação. É a minha, é a sua, é a nossa. Este é seu dever, é ganhar pecadores conversando com eles. Não é sendo... eu sempre brinco com os irmãos aqui, há uma classe de crentes que é assim: olha, você está aqui, é assim, você aceita? Não, então o seu lugar é no quinto dos infernos, né? Me perdoe a expressão. Mas são assim, parece que estão enérgicos e irmãos, nós conhecemos. Sabe, há matérias diferentes, há seres humanos, cada um tem um coração diferente, um sentimento diferente. Vá sabendo lapidar isso, trabalhar isso, conversando com amor. Foi rejeitado um dia, espere, dê um tempo, comece de novo, vai indo. Lembra do ditado aí, do provérbio popular? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Vá pregando, vá falando com amor do Evangelho, vai até que chega o dia que aquilo atinge o lugar certo no coração e faz aquele coração, às vezes é o dia que ele precisa ouvir, e você vai ali e traz aquilo, e aquilo produz um grande efeito. Mas ele diz: é seu dever ganhar pecadores conversando com eles, e eles projetando o amor de Deus. Não é suas próprias ideias. Eu acho que é assim, se você for vir, faz assim. Não, é mostrando o que Cristo fez por você, é projetando o amor de Deus. Através da palavra de Deus, isto ganha o pecador. Alguém diz: eu não iria à igreja. Com certeza, eu não iria à igreja. Mas, eu gosto daquela mulher, eu gosto daquele sujeito, sabe? E aí começa ali uma amizade, e de repente, aquele que disse que nunca entraria dentro de uma igreja, através de um meio ali, de uma amizade, de um convite, de uma insistência ali, de repente está lá, e basta às vezes ouvir uma vez. Quantas vezes nós já presenciamos isso? Não, igreja, crente, Deus me livre de crente. Aí vai lá, senta, escuta uma vez, vê que não é nada daquilo que o diabo encheu a cabeça dele. E ele vem a entender que aquilo é totalmente diferente, é saboroso o que está sendo consumido ali dentro, e ele aceita, ele entrega a sua vida, ele rende tudo que tem em prol daquela palavra. E você, imagine a alegria no teu coração, imagine a festa no céu, porque você foi um canal de bênção para a chegada de mais um filho de Deus. Então ele diz: veja, isso acontece porque você os está ganhando. Se você ficasse em casa e simplesmente orasse pelo pecador, nunca entrasse em contato com ele, muito pouco poderia ser feito. Mas você tem que orar e então ir. Ore e então se aproxime das pessoas
e peça que Deus te dê sabedoria para não ser inconveniente, para não ser legalista, para não ser liberalista, mas para sempre estar no centro. Este centro é procurando trazer para a palavra, porque é a palavra quem limpará os corações sujos, é a palavra que vai arrancar o pecado das nossas vidas. Nós apenas damos uma pequena introdução e Deus vai fazendo esta limpeza diariamente, arrancando a casca do pecado e pondo em você um novo ser. Amém? Vá e faça isto agora. Vá e faça isto. A projeção do amor. Faça isto agora mesmo. Comece a projetar o amor de Deus para com as pessoas. Seja paciente. Somente de você ser paciente, ser calmo, isso já vai gerar uma grande atração do mundo em você. Nós estamos na era das mais agitadas de todas, onde todo mundo se estressa muito facilmente, todo mundo altera a voz muito facilmente. Imagine você conseguir conversar com calma com alguém. Só isto já vai gerar um incômodo nas pessoas. Ei, espere aí, é diferente. Olha, ele não é agitado como o outro, ela não é assim. Como que você consegue ser assim? É a pergunta certa para você, né? Você criou a situação para agora poder dizer, olha, isso que está acontecendo aqui é Cristo através de mim. É Cristo que me fez ser assim. Eu era agitado como você vê todas as pessoas aqui, mas Cristo trouxe calma ao meu coração. Cristo me fez pensar na vida de uma forma diferente. Irmão, é isso que nós precisamos, é isso que o mundo carece hoje, que aqueles que conhecem a Cristo possam projetar Cristo para o seu próximo. Vamos orar? Amado e eterno Deus, obrigado, Senhor, por mais estas palavras, por mais este tempo aqui, Senhor. Que este sábado, ó Deus, este dia que está apenas começando, seja um dia muito produtivo para todos. Talvez haja pessoas nos escutando no final deste dia e que, ó Deus, nesta hora, neste momento, mesmo após já ter, ó Deus, corrido aí o seu dia, ter se esforçado, batalhado, viajado, trabalhado, estudado, seja o que for, Senhor, mas que Tu esteja com essas pessoas, abençoando a elas e a todo este final de semana, que elas possam ter seus corações comovidos a estarem na casa do Senhor, a irem às suas igrejas, a ouvirem da sua palavra e que quando ouvirem das verdades do Senhor, seus corações possam ser incendiados com o poder do alto, ó Pai. Que eles venham receber o Teu Espírito Santo em suas vidas e que eles sigam, ó Deus, na luz do Teu Evangelho, ouvindo das verdades do Senhor. Em nome de Jesus Cristo pedimos isto. Amém, Senhor. Amém.